Olá, esse é o Radar FIS, eu sou Guilherme Carter e estarei com vocês todas as segundas às 7h30 da noite para falar de fundos imobiliários. Vamos vendar juntos esses investimentos e hoje eu tenho aqui o prazer, né? Enfim, conto com as participações de vocês aí no chat, vamos responder algumas perguntas aqui também, tá? E hoje eu conto com a participação do Danilo Bastos, né? Acho que dispensa apresentações. O Danilo é sócio do Ticker 11, né? A casa de research, é autor também dos livros Guia Suno de Fundos Imobiliários e também perguntas e respostas sobre fundos imobiliários. E além disso, o Danilo é aviador, né? Tudo bem, Danilo? Tudo jóia, cara. Aviador nas horas vagas, é isso aí, cara. Obrigado pelo convite. Obrigado. Prazer estar contigo aqui. Obrigado você, Danilo. Então, a gente vai começar aqui, Danilo, falando um pouco, né? Vou pedir para você contar um pouco mais da sua trajetória, né? Até a criação do Ticker 11. Se você puder aí falar, e depois a gente vai trocando umas figurinhas aí. Legal. Bom, sou aviador, como você citou, essa foi e é ainda meu único trabalho CLT na vida, né? Mas eu sou formado em finanças também, sempre gostei desse mundo de investimentos. De 2010, 2011 para cá, eu comecei a produzir conteúdo sobre isso. Tinha um site que falava de ações e nessa época eu conhecia os fundos imobiliários, né? Eu sempre gostei de investimento, geradores de renda, então eu gostava de ações e dividendos, acho um produto interessante ainda, mas os fundos imobiliários são bem melhores, né? Quando o objetivo é isso. E aí eu fui evoluindo nesse trabalho, dando curso. Fui convidado lá pelo Thiago Reis, na época da Suno, para escrever o Guia Suno Fundos Imobiliários junto com o professor Baroni. Depois escreveu perguntas e respostas com o Rodolfo. Fundamos o Ticker 11 há um ano, mais ou menos, também como casa de conteúdo, tá? E curso, então é treinamento. O Ticker 11 era só treinamento para investidores e produção de conteúdo. E há 6 meses, mais ou menos, a gente fez a fusão com a UP, Research de Londrina, e aí viramos uma casa de análise também. Então estamos nesse mercado de análise de investimentos, cobrindo não só FIIs, mas ações, criptoativos, etc. há uns 6 meses. Legal, então vocês acabam olhando todos esses investimentos, além de fundos imobiliários, né? Sem dúvida. A gente pode também, depois você pode até conversar com o pessoal aqui, a gente vai focar mais em fundos imobiliários, e aí eu queria perguntar para você, fazer uma indagação, quando foi aí que você começou a estudar e investir em fundos imobiliários? E se você puder contar aí pra gente, para o nosso ouvinte também, quais as principais características desse tipo de investimento que te chamaram mais atenção, né? Porque legal. A gente, como entusiasta desse tipo de investimento, o que mais te chamou a atenção? Então, eu conheci os fundos imobiliários em 2010, 2011 e me apaixonei pelo produto naquela época. Por quê? Meu objetivo era geração de renda. E a gente está falando de um produto que gera renda, muito mais do que ações na média, com muito mais periodicidade. Então, todo mês ele coloca dinheiro no bolso do investidor. E é um produto muito mais fácil de analisar. Se analisar imóveis, por mais que tenha particularidades, é mais fácil do que analisar instituições financeiras, empresas de varejo, petroquímica, etc. Né? Se você tem uma carteira diversificada de FIIs, é mais simples, mais fácil, mais eficiente do que ações, por exemplo. Então, isso aí faz você se encantar pelo produto, né? E isso me chamou a atenção. E eu comecei a explorá-lo, né? Não só para a minha carteira de investimentos, mas ensinar, trabalhar com educação financeira em cima disso também. Legal, bacana. Acho que é uma natureza aí do investidor brasileiro, todo mundo fala. Inclusive no livro do Guia Suno fala um pouco dessa característica, né? Que acho que todo brasileiro já tem isso como meio que natural, né? Comprar ali, investir em alguns imóveis para ter renda e se aposentar, né? Que eu acho que exatamente. Muito... E falando um pouco do livro de vocês, né? Quer dizer, o seu livro, o Guia Suno de Fundos Imobiliários, a gente pegar o livro lá, você tinha fazendo uma conta aqui de cabeça, 200 mil investidores naquela época, em termos ali, a gente estava falando em setembro de 2018 e legal. Olhar outubro desse ano e olhamos e chegamos em 1,5 milhões de investidores, né? Foi um salto ali, era uma conta de padeiro aqui de 650% de crescimento. O que você acha que, na sua opinião, que ajudou nesse crescimento todo? O grande boom trouxe gente para esse mercado foi a queda na taxa de juros, né? Isso tornou o investimento mais atrativo. Mas a gente teve diversos fatores, a gente entrou na era da informação de fato. Muita gente fala de finanças na internet, o que é positivo, muita gente cita os fundos imobiliários, é fácil falar sobre FIIs, é fácil fazer o leigo entender sobre o produto. Então a gente tem muita gente falando sobre isso e ele acaba de fato sendo a melhor porta de entrada na bolsa para o investidor, né? Então eu acho que isso que fez essa combinação de fatores, né, potencializado obviamente pela queda dos juros, que fez esse salto no número de investidores, que continua crescendo apesar da pandemia desde março do ano passado. O número de investidores continua crescendo.
Beleza. Eu acho que essa parte, assim, dando minha opinião também um pouco, foi muito, né, dado essa nossa situação macroeconômica favorável, né, para investimentos de renda variável. A gente já vinha vendo e assistindo isso acontecer desde 2016, né, quando a gente meio que escapou do nosso trap, né, o Brasil se meteu num momento desfavorável econômico, mas por sua própria culpa, não por fatores externos, que nem foi de 2020. E a gente viu uma trajetória mais virtuosa e a gente viu essa migração, né? A gente teve aí uma aceleração. Mas eu acho que também o trabalho de todos nós, assim, incluso o meu, o de vocês e todos os outros que falam do investimento, trazem um pouco mais para a realidade do brasileiro, né? Porque é uma coisa que hoje a gente não, né, antigamente não era uma coisa que a gente via, né? Ninguém falou, putz, né? E o brasileiro tem aquele medo um pouco, né? Aquele cara que viveu a época que a poupança foi confiscada, né? Então tem sérias dúvidas quanto a isso também. Então eu acho que são esses dois fatores, na minha opinião, que ajudaram muito sobre isso, né? Bom, eu te convidei aqui também para pegar o nosso público e para sugar tudo mais que você tem de conhecimento aqui, para a gente agregar valor. E eu queria aí contar um pouco, né? Pedir para você falar um pouco da sua estratégia de investimento. Legal. Né? Então, de investimento na sua conta pessoal mesmo, a do Danilo, não sei nem se você pode falar, espero que possa, entendeu? E contar, assim, como que você começa a fazer uma seleção, né? Você olha o setor, você faz uns filtros, você usa alguma ferramenta e também contar um pouco, além disso, qual que é a sua disciplina de investimento em fundos imobiliários? Porque você tem o dividendo pago, né? Você reinveste todo mês, né? O que você geralmente acaba falando para o seu público? Como é que você lida com isso? Legal. É interessante fazer uma separação da maneira como a gente investe e de como a gente ensina investimento, né? Porque hoje a gente descobre um fundo imobiliário novo ou resolve acompanhar um setor novo, segmento novo, porque a gente está acompanhando o mercado todo dia. E o investidor, de uma maneira geral, não está. O cara não está ali. Então, se ele for fazer como nós estamos fazendo, ele vai ter mais dificuldade mesmo, né? Mas o que eu faço? Eu estou sempre monitorando o mercado. Se eu encontro fundos que eu acho que é oportunidade, eu coloco na minha carteira pessoal. Hoje a minha carteira está 80% exposta em fundos imobiliários. Então, porque o objetivo dela é geração de renda, já foi mais, né? Hoje está em torno de 80%, porque o objetivo é a geração de renda com reinvestimento dos dividendos todos os meses, obviamente. Mas eu procuro estar diversificado nos principais segmentos, né? Com exceção de FOFs que eu não tenho na minha carteira pessoal, mas está exposto a lajes, galpões, shoppings e fundos de papéis pelo menos. Acho que isso tem que estar na carteira de todo investidor. E sem muito mistério, cara. O cara que focar nos 5 maiores segmentos hoje, né? Vamos lá, FOFs, lajes, shoppings, galpões e fundos de papéis. São 5 maiores segmentos, não necessariamente nessa ordem. O cara que tiver ali 2 fundos de cada segmento. O cara que comprar só multi, né? Vários ativos e vários inquilinos. Cara, esse cara, a carteira dele está certa já. Ele não tem muito como errar. Dificilmente ele vai ter um problema na carteira dele. Ele vai ter uma carteira diversificada, exposta a todos os segmentos, fortemente geradora de renda. E se ele tiver errado na seleção de um fundo imobiliário ou outro, ele vai trocar ali um pedacinho do patrimônio dele que não vai machucar ali nada. Essa simplicidade que torna o produto tão atrativo, né? Legal. Respondendo até, eu queria que você respondesse aqui, a pergunta foi direto para você. Pessoal, muito boa noite a todos, né? Podem participar aqui, mandem perguntas para a gente também ir lendo aqui, fazer uma coisa mais dinâmica. O Luiz, boa noite Luiz, né? Boa noite aí todo o pessoal, mandou uma pergunta falando assim, olha, Danilo, pensando nas taxas pagas hoje pela renda fixa, né? E na relação risco-retorno dos FIIs atualmente, o que faz você pensar em FII e não em renda fixa? Perfeito. Seria somente a possível valorização? Legal, excelente pergunta. Bom, em primeiro lugar, eu costumo brincar, sem enrolar muito nessa resposta, assim, finanças pessoais é mais sobre pessoas do que sobre dinheiro, ou pelo menos 50% pessoal e 50% dinheiro. Depende da estratégia de cada um. O cara que está juntando dinheiro para viajar em dezembro, para viajar no carnaval, para casar a filha dele no meio do ano que vem, esse cara tem que estar na renda fixa mesmo. Tá? Agora, o cara que está pensando em investimento de longo prazo, esse cara que quer um prazo maior, se ele for comparar com a renda fixa, ele tem que comparar com a renda fixa correta. Primeiro, não vai ser a Selic. Então, não sei qual renda fixa ele está falando. Sim. Não faz sentido você comparar o investimento de imobiliário, que é algo que performa bem no longuíssimo prazo, com uma taxa que pode mudar a cada reunião do Copom. Segundo, quando a gente fala da Selic, você está falando de uma taxa nominal. Então, se o cara descontar a inflação ali, ele já vai perceber que não é uma taxa real tão elevada assim. Então, quando a gente fala de fundo de tijolo, vamos pensar numa taxa mais longa, eu sugiro o pessoal ir lá no site do Tesouro Direto,
vai lá, títulos, preços e taxas, e olha lá o Tesouro IPCA com juros semestrais, vencimento mais longo possível. Então hoje vai estar uma taxa lá, um cupom que é a taxa real, próximo ali de 5,5%, próximo de 5,3%, alguma coisa assim. E isso que o cara tem que usar para fazer a comparação com o dividend yield de um fundo imobiliário. Lembrando que lá no Tesouro Direto ele tem imposto e no fundo imobiliário não. A inflação, em tese, vai valorizar os dois produtos ao longo do tempo, né? Então, essa seria a comparação que faz sentido. Mas agora, quando ele vai para fundos de papéis, ele tem fundos de papéis pagando muito mais. Ele tem fundo de papéis pagando 15% ao ano, 17% ao ano, né? Aí é um absurdo mesmo. Sim. Então, basicamente, né, é você comparar ali com um investimento com uma NTNB, que a gente costumava fazer, Tesouro IPCA, né? E fazer o gross up também ali enfim, para você comparar, porque um é líquido, o outro tem imposto de renda, faz lá uma conta meio grossapada, não vamos dar aqui, dividido por 0,85 ali, para embutir o imposto para fazer uma comparação bacana ali. Então, acho que está respondido aí, Luiz. Se você tiver também outras dúvidas, são muito bem-vindas, podem mandar aí para a gente. O legal desculpa te cortar, o legal é o cara, primeiro ele dá uma boa estudada no fundo para ele ver se ele tem condição de gerar aquele dividendo, né? E eu não faço nem esse desconto do imposto aí que você sugeriu seria o mais correto. Por que não? Porque se em algum momento a gente tiver tributação dos fundos imobiliários daqui a 10 anos, daqui a 12 anos, você já foi conservador desde a largada. Sim. Tá? Então eu já não considero ali. Mesmo com ao invés de você descontar os 15% ali, faz de conta que está dos dois lados e cortou aqui e está tudo certo. Né? Falando em imposto, a gente teve esse ano, né? Você deve lembrar bem, muita gente conversou, a gente se reuniu, todo mundo fez fórum, os gestores também. Eu me meteram numa reunião ali de gestores, eu fiquei quieto, né? Mas um monte de gestores aqui, que inclusive já participaram do programa, falando, né, como que são os próximos passos, enfim, quase meio que, né, criando vou falar aqui a palavra, um sindicato ali para defender, né, a classe dos ativos, porque ia afetar bastante um investimento que basicamente gera muita produtividade para o setor imobiliário e seria muito penalizado. Mas enfim, a gente na época viveu bastante meio que não muito feliz, o mercado reagiu muito mal. A gente faz sempre um programa também de altas e baixas e a gente viu que as altas, na verdade, eram todas negativas, né? Só que eram as menores. Então, essas eram as altas na semana. Mas beleza. Bom, mas falando no mercado, né? No ano passado, o mercado aí testou muitos dos investidores de renda variável, né? E aí, a gente basicamente viu, né, vários circuit breakers, enfim. Eu queria entender como é que você lidou com seus seguidores, alunos e os clientes do Ticker 11 para explicar, né, o que estava acontecendo. Legal. E a desvalorização dos ativos. Porque, querendo ou não, esses investidores que entraram, né, eu acho que eles começaram a entrar, né, porque a gente pegou 2018, eram 200 mil, né, então se pegar 2016, que acho que a gente começou a ter, a Bolsa em 2016 negociava algo em torno ali de 40, 50 mil pontos, se eu não estiver errado aqui, tá? Eu não sou muito bom de números de cabeça. Mas na trajetória tiveram quedas, mas não teve uma queda tão drástica que nem foi aquela que a gente viu em 2020. Então esse investidor, querendo ou não, que entrou naquela época, não estava acostumado com o negócio daquele. Que entrou em 2019, né, 2017, 2018, não estava acostumado. Pior ainda. Então eu queria que você, enfim, como é que você lidou com isso? Legal. Qual era o seu... Então, na época o Ticker 11 não era research ainda, a gente dava curso, né, dava treinamento para investidores e a gente já tinha um trabalho de acompanhamento de mercado. Primeira coisa legal é entender o que é circuit breaker, né? O que é o circuit breaker? A bolsa vai lá e desliga as negociações. Desliga para proteger você de quem? De você mesmo. Porque se não fizer isso, você abre o seu computador, entra lá no site da corretora, digita sua senha e, por livre e espontânea vontade, entrega o patrimônio que você levou meses e anos para acumular a preço de banana para alguém. Sim. E depois vai falar que vendeu porque todo mundo estava vendendo, o que é mentira, porque já que vendeu, alguém comprou de você, né? Então tem alguém mais esperto que você, com uma leitura melhor do cenário, fazendo o trabalho contrário. Nosso trabalho na época foi muito esclarecer isso para os clientes, né? A decisão de venda ali ela era puramente emocional. Estavam prevendo o fim do mundo naquele momento, né? E quem age emocionalmente no mercado acaba fazendo besteira mesmo. Então, de novo, o importante é não confundir estratégias, né? A gente tem muita gente falando sobre investimentos em meios de comunicações diferentes. E é interessante que o investidor perceba que existem estratégias de investimento diferentes. Por isso que eu volto lá. Finanças pessoais é uma parte pessoas, uma parte dinheiro. O cara está falando uma coisa, não necessariamente aquilo serve para mim. Eu não sei se o cara é um holder, se é um trader, se o cara investe em ações, se o prazo, os horizontes de investimento desse cara é mais curto ou é mais longo. A tolerância a risco dele, se ele está bem informado, se ele está falando um monte de besteira.
que ele precisa produzir conteúdo. A gente cansou de ver isso no mercado de FIIs. Quando veio a tributação, a gente cansou de ver cara grande falando que o mercado ia acabar. Ou seja, deu um trabalho enorme, a gente fazendo gráfico, como se os fundos imobiliários fossem tributados, para mostrar que ainda assim superava ações, superava outras coisas. Ou seja, desfazer a besteira que gente grande estava fazendo, né? Então, o investidor tem que começar a colocar esse filtro. Olha, eu estou comprando fundo imobiliário, meu prazo de investimento é 10 anos, 15 anos. Então, nestas horas, é bom você entender que se está mais barato é oportunidade. É Black Friday, Black Week do mercado. Quem tiver curiosidade, no Google acha isso, né? Um gráfico lá do IFIX, desde 2011, né? A gente pega dados desde 2011 e vê que quem comprou em qualquer baixa, qualquer uma delas de 2011 para cá, esperou 2, 3 aninhos, ele ganhou dinheiro. O mercado andou de lado de 2013 a 2016. Quem comprou naquela época, naqueles preços baratos, enquanto muita gente estava falando besteira, não é hora dos FIIs, né? Tá cheio de gente na internet, não é hora dos FIIs. Quem comprou naquela época, ganhou dinheiro em 2016, 2017, 2019, continuou ganhando nas quedas da Covid, porque o preço de compra dele era muito menor e está ganhando dinheiro hoje. Hoje a gente de novo entrou no mercado em baixa, que pode durar algum tempo. No que vem ano eleitoral, a gente não tem perspectiva de redução nos juros no horizonte aí de curto e médio prazo. Então, de novo, o investidor está tendo a oportunidade de fazer o que ele deveria ter feito de 2013, 2016. Aproveitar a queda para comprar. E o engraçado é que a galera que fala besteira por aí, quando o preço estiver subindo, ou seja, quando estiver mais caro do que está hoje, o cara vai falar, agora é a hora. O mesmo fundo, com os mesmos prédios, os mesmos imóveis que hoje custa R$80, custando 100 vai ser melhor, né? Com certeza. Na cabeça desses caras. Não, né? Com certeza. Exatamente, acho que não dá. Dificilmente a gente vai no mercado acertar, né, o high ou o low, né? Uhum. Mas o que a gente pode ver assim de uma maneira mais macro é que, inclusive depois eu ia te perguntar do GRI, que foi a palestra do Mansueto muito otimista, e eu convido vocês também olhar, não só o Mansueto, ele é economista do BTG, ele tem uma opinião, tem o do BBA, lá do Itaú, que tem uma opinião um pouco diferente. É bom ler os dois lados para você dar entender um pouco cada um. Mas, de maneira geral, enfim, a posição dele foi que, olha, a gente vai ter juro aí de 2 dígitos até o ano que vem, né? Aí a inflação deve comear a arrefecer, a gente teve GPM, né? Agora uma arrefecer, né? Deu uma melhorada. E aí a gente começa a ter uma trajetória mais, um horizonte melhor ali de juro futuro. Mas eu acho, na minha opinião, que o negócio está meio maluco, né? A gente pegou lá e fez um gráfico de juro longo um mês atrás. Se você perceber, deu quase 1% nas curvas futuras, então, de diferencial. Então não está uma coisa assim tão trivial, o mercado está bem, na minha opinião, também bem volátil, mas sim, eu acho que é um momento que o IFIX agora está batendo ali 2.500, né? E a gente não via isso há muito tempo, lógico, na pandemia a gente viu a 2.100 o IFIX, mas eu acho uma excelente oportunidade, principalmente para o pessoal começar a estudar muito laje, né? Tem FOF descontado a mais de 30%, FOF de Casa Grande, que eu não vou citar o nome aqui, mas tem, né? A gente sabe. Tem. Então, o momento, acho que de o pessoal começar a estudar se vale a pena montar a posição, porque tendo tudo um horizonte melhor, né? Uma inflação cedendo, a gente vendo o juro caindo de novo, vai acontecer aquela mesma coisa. Todo mundo mostra aquele gráfico de correlação negativa entre a Selic e o IFIX. Tem alguma relação? Não, tem relação, né? Mas ninguém compara um com o outro. Mas assim, a gente sabe que quando inverte ali, o IFIX sobe, né? A Bolsa também, e faz todo sentido. Então, eu acho que é um momento muito interessante, né? Bom, mas vamos continuar falando de fundos imobiliários e eu queria uma opinião sua sobre um tema bastante... não é controverso, né? Mas tem várias opiniões diferentes, que seriam as emissões abaixo do valor patrimonial, né? Então tem muitos investidores que reclamam, tem diversos influenciadores e formadores de opinião que criticam e outros veem como uma diferença desde que o FII gere alfa. E eu queria saber qual que é a sua opinião acerca disso. Depois eu falo a minha, só para falar que não tem uma opinião. Legal. Acho que em um primeiro momento, em uma leitura superficial, não é positivo. Agora, o gestor está emitindo abaixo do VP, ele tem que explicar muito bem quando ele se propõe a fazer a emissão, o que ele vai fazer com aquele dinheiro. Então, vou fazer porque eu vou comprar isso está muito descontado. Porque senão, se você não tiver justificativa, a impressão que fica é que o cara está emitindo só para aumentar o patrimônio do fundo e ganhar a taxa em cima. Então, se o gestor não quer dar este recado, ele que não dê. Então, ele que se justifique antes. Sim. Porque senão, sem informações, a primeira leitura é essa mesmo. Então, eu sou contrário, desde que não tenha uma boa justificativa ali. E acho que essa justificativa não deve vir depois. O mercado precisa analisar antes, né? Os investidores precisam analisar antes para tomada de decisão, né?
Eu acho que o investidor acaba se vendo muito forçado quando é abaixo do VP a meio que participar, né? Assim, é meio que participa a forceps, mas eu no final do dia eu olho, bem, ele fez essa emissão abaixo, captou o dinheiro, precisava, mas está investindo num ativo muito rentável que vai pagar a conta. Sim, exato, perfeito. Eu tenho essa Talvez posição. faça sentido. E concordo muitas vezes com o Moise nisso, né? O Moise já veio aqui algumas vezes sobre essas emissões, ainda mais em fundo de tijolo que tem aquele valor patrimonial que é bem discutível, né? Bem discutível, né? Enfim, mas é isso. Acho que é interessante saber a opinião de muita gente. Sempre perguntava também para os gestores para ele dar um view, né? Tem gestora que simplesmente acha que não tem mercado, acha que não é bom, não vai fazer e não faz, né? E tem que faz e dá errado, né? Que ele não consegue captar. Ele pode reavaliar o patrimônio antes de fazer uma emissão, se ele fazer uma emissão grande. Esse patrimônio não está certo, ele pode reavaliar. Porque o administrador está informando que o seu dinheiro, a sua cota vale R$100. Como é que ele vai deixar o estranho entrar por 80, por 85, por 90? Exatamente. Não faz sentido. Exatamente. A não ser que seja muito bem justificado. Exatamente, acho que é isso. E, bom, ainda sobre emissões, né, acho que é outro assunto legal, se você pudesse dar uma dica, algumas dicas, né, enfim, ou mostrar um caminho aí de como você meio que analisa as emissões dos FIIs, né? Você entra em todas, quais os principais pontos o investidor deve ter atenção ao tomar essa decisão de comprar, de exercer ou não exercer o direito de subscrição. Legal, porque cara. Muita gente pergunta isso a todo momento, né? Tem emissão da Iridium, tem emissão da Deva, tem emissão do sei lá o quem, tem emissão do fulano. E aí? O que eu faço, né? Eu aumento, não aumento? Simplesmente vendo, faço arbitragem, não faço? Vale a pena? Vai pagar o dividendo? Eu fico sem? Então eu queria que você desse um overview sobre isso. Cara, primeira coisa, assim, o investidor, se você é cotista de um fundo imobiliário, você tem que ter na ponta da língua a resposta do porquê você é investidor daquele fundo. Nem se ele é bom ou ruim, porque se ele é ruim, você não deve estar ali, certo? Você não é para você ser cotista de um fundo que você considera ruim. Então, você tem que saber explicar, sou o cotista do fundo tal, por causa disso, e isso é bom. Por isso ele está na minha carteira. Você tem que ter isso claro na sua mente. Uma vez que isso está claro na sua mente, o fundo é bom, você já tem certeza. O mercado está te dando a oportunidade de comprar mais barato. A resposta está dada. Você deve entrar ou não? Você deve entrar. Agora, se o cara, obviamente, você não vai ter dinheiro para entrar em todas as emissões. Você não tem dinheiro para entrar em todas as emissões, e aí você pode selecionar ali dentro da sua carteira o fundo que você gosta mais, aquele que você acha que está mais rentável, aquela emissão que vem mais descontada naquele momento. Mas podendo exercer, não deveria haver dúvida quando ela vem mais barata, porque se o fundo está na sua carteira, você tem que ter certeza que ele é bom. Ou, não, estou mantendo ele aqui em quarentena porque eu estou na dúvida se ele é bom. Aí você não tem que entrar mesmo, né? Sim. Então, assim, basicamente a resposta é dada. Eu tenho um ativo, eu acho ele bom, senão eu não deveria ter. Se eu tenho e a emissão está vindo por um preço mais atrativo e eu consigo comprar no mercado secundário, eu tenho que comprar. É simples, não tem muito mistério em cima disso, né? Sim. Não tem muito como você analisar, mais que pipeline seja divulgado, o que o gestor vai fazer com o dinheiro depois. Gestor que não entrega resultado, você vende aquele fundo e compra outro. É isso, é a vida que segue. Uma maneira mais prática também, e se o investidor também acaba olhando um pouco do histórico, você tem conforto. Porque às vezes o investidor está num ativo, acaba de entrar, né? E a gente sabe, tem muito despercebido por aí. Sim. É por isso que a gente acaba aqui esclarecendo dúvidas em outras mídias sociais. Eu recebo um monte de pergunta, você deve receber um monte de coisa e a gente, enfim, a gente vê que tem muita gente despercebida e acaba assim meio que entrando em ativo por causa de dividend yield, entrando em ativo sem saber o porquê, né? Teve outro dia, caiu um fundo lá, 90%, né? Como é que foi? O TUR, né? É, e aí, puta, gerou, né? Mas não, o fundo está amortizando, não, mas não é amortização, mas o fundo é prazo determinado. E o pessoal entrando, achando que ia fazer um bom negócio e no fim, tomando na cabeça. Também já ouvi gestor falar que teve um investidor que comprou o direito de subscrição, né? Aquele que é negociável. Isso acontece bastante. E aí vira pó e ele acha que ter feito bom negócio. Infelizmente acontece, né? Perdeu o dinheiro do casamento, aquela coisa. Tem que ficar esperto, né? E precisa procurar os especialistas para você ficar inteirado dos assuntos, tá? Bom, esse ano tivemos o GRI, né? E eu tive o prazer de ir pela primeira vez no presencial. Ano passado eu tinha planejado, mas infelizmente não deu muito certo, né? Assistir lá online. Acho que você foi no ano passado também, né, Daniel? Ano passado eu fui também. Você foi também. Eu acabei não indo, eu fui esse ano e te encontrei lá, encontrei outros colegas de fundos imobiliários. E eu queria saber mais um pouco da sua opinião do evento, né? Legal. O que você achou do evento, o que você achou das palestras, das perspectivas. E te perguntar uma coisa que eu até conversei ontem com o Rodrigo Medeiros, do Desmistificando os FIIs, que foi, ele falou, olha, eu senti falta
do setor de shoppings lá. E ele sempre foi, segundo ele, sempre foi protagonista do evento. Então, de maneira geral, o que você achou do evento e de cada um pouco dos temas e por que a ausência de shoppings? O evento eu achei ótimo, né? Eu acho que a gente precisa de mais eventos como esse, inclusive, para poder reunir mesmo o pessoal que está aí acompanhando o mercado, o pessoal poder debater, discutir e tal. O que me chamou a atenção foi a unanimidade em relação aos descontos. Então, todo mundo, não é eu acho que está com desconto, você acha, todo mundo que acompanha o produto, que fala do produto, enfatiza isso, o desconto que há em vários segmentos. Lages foi muito enfatizado isso lá, por exemplo. Mas eu concordo com o Medeiros, que faltou shopping também. É um segmento que apanhou bastante aí na pandemia, em função das restrições de circulação de pessoas, né? Que também tem algum desconto, que não recuperou totalmente ainda e que poderia ter sido bem explorado lá. Então, eu acho que faltou, sim, esse segmento. A gente vai chegar num tamanho que você não vai ter condição de colocar tudo mesmo, né? O cara vai colocar shopping, vai colocar agro, daqui a pouco você tem data center, enfim. Como é que vai se falar de tudo? Não vai ser possível mesmo. Sim. Então, talvez o pessoal da organização fazendo algum rodízio de temas lá, não sei qual foi a ideia deles, né? Provavelmente eles não esqueceram, não, mas acho que foi importante. Deveria ter tido um pouquinho. Com certeza, concordo. Quem sabe a gente não faz aqui um evento BMC News de fundos imobiliários, né? Já fica a ideia aqui no ar. E aí cobre todos os setores sempre. Acho válido. Acho interessante. Mas com certeza acho que teve esse viés de que muita coisa descontada. A gente também tem visto durante o ano, principalmente laje, principalmente, enfim, os fundos de fundos que acabam apanhando muito, tijolo em geral, né? Shopping, logística. Logística viveu um bom momento ano passado, esse ano voltou a negociar mais abaixo na média metro quadrado. E a gente teve o protagonismo dos fundos de papel, que estão ali, em teoria, ali protegidos contra a inflação e também acabam, muitos deles, posicionados a CDI+, e acabam pegando esse potencial de valorização do CDI junto, né? Enfim. Perfeito. Então a gente pega ali e faz, se você olhar o top 10 não vou nem excluir índice, só tem fundo de top 10, é só fundo de CRI. É um negócio assim, absurdo. Mas enfim, pessoal, se vocês quiserem também mandar mais perguntas aqui, a gente está respondendo. Tem até o MPK, boa noite, o Maurício, boa noite, o Luiz. A Andréia, eu vou estar com ela ali na quarta-feira para participar do podcast dela, para a gente falar um pouco de fundos imobiliários também. E eu queria aqui, Danilo, fazer mais uma pergunta para você e queria que você passasse um pouco desse seu... né, esse momento que a gente vive de fundos imobiliários hoje, né? Hoje a gente está ali, a gente deve ter fechado em 2.570, alguma coisa pontos hoje, acho que o IFIX subiu, né? Hoje, e se a gente olhar, né, eu gosto de ajustar as coisas por inflação. Se a gente ajustar para a inflação, a gente está falando ali, mesmo 23/3/2020, a gente estava falando em 2.400. No nominal ali, sem ajustar, foi 2.200, mas ajustado por inflação foi mais ou menos isso. Eu queria que você desse além dessa parte de falar um pouco, acho que dos setores que você acha que são mais assim descontados, obviamente já falamos mais algumas coisas, né? E um pouco da visão do pessoal do Ticker 11 e as perspectivas. Você acha que agora realmente é o momento do quem não está é uma boa oportunidade para começar, quem já está é uma boa oportunidade para fazer uma manutenção e aportar mais. O que você acha Legal. no panorama geral? Bom, a gente tem subida nos juros, tem ano eleitoral no que vem, então a gente vai ter bastante turbulência pela frente, né, no mercado de fundos imobiliários, sem dúvida. É interessante olhar quando esse gráfico que você citou aí da correlação negativa da Selic com o IFIX, a gente observa lá que quando a Selic bateu 14,25 e estabilizou, a gente já começou a ver alta nos fundos imobiliários, né? O mercado já percebe, dali para frente não iria subir mais, né? Aí as cotações começam a subir. Por isso que eu acho que não vale a pena você esperar este momento, porque a massa não vai conseguir prever isso. Quando o cara perceber, já está custando mais do que está hoje. Então, aí fazendo compras periódicas, não precisa ir com muita sede ao pote e aproveitar os descontos que tem mesmo aí no mercado de uma maneira geral. Saber que vai ter essa volatilidade, é um ativo gerador de renda. Eu ensino muito aos nossos alunos e clientes aqui a focar no curto prazo, no aumento da renda. Mês que vem você tem que receber mais renda que você recebe esse mês. E no próximo mês, mais renda que você recebe. E assim vai. Vai medindo ali a evolução da renda. E a evolução patrimonial vai vir com o tempo. Como a gente olha o histórico, e a gente já tem certeza que acontece. Mas o que você mede no curto prazo? O aumento da renda. Simples. Vai escadinha ali, aumentando a renda todo mês. Legal. Até você comenta, às vezes, você fala, eu estava outro dia no Twitter, né, e tem sempre uma briga, o pessoal
do pessoal do longo prazo, o pessoal do curto prazo, o pessoal do X, Y, Z. E acho que a gente, na minha opinião, tem que olhar um pouco mais no geral, né? Acho que é bom olhar o curto prazo, é bom focar no longo prazo, ainda mais dependendo do seu objetivo. Eu quero formar capital, quero me aposentar, não quero depender do INSS. Enfim, fundos imobiliários acaba caindo como uma luva no mercado disso, né? Porque, afinal, é um investimento que paga dividendo mensal. E eu acho que eu concordo com você também, essa questão de você formar patrimônio e ir reinvestindo, né? Acho que é importante muito frisar isso, né? Não adianta também só... coloca a grana lá e fica todo mês sacando, se você quer formar. Exato. Por isso que você tem que adequar as diversas estratégias de investimento com seus objetivos, né? Pergunta, o que é melhor? Melhor para quem? Não te conheço, né? Os caras perguntam. O que você quer com o seu investimento? Qual que é o seu objetivo? Para aposentadoria, para gerar renda? Quer viver de renda? É fundo imobiliário, ação de dividendos, é isso mesmo. Você quer viajar para Disney? É dólar que você tem que comprar, né? Você quer viajar em dezembro, viajar em janeiro, viajar no carnaval? Você tem que ir para renda fixa. Reserva de emergência é renda fixa. Então depende do que você quer fazer, você consegue adequar ali o melhor produto para o seu objetivo, né? Não tem o que é melhor, como se você fosse igual a todo mundo, como se o seu objetivo fosse um só. Isso não existe, né? Sim, concordo com você. E eu acho que o investidor às vezes precisa olhar um pouco também o que ele quer, né? Exato, eu quero guardar um dinheiro, eu quero dar um carrego ali. Pô, vai no tesouro, entendeu? Às vezes o cara até fala, não, mas taxa melhor, taxa pior. E outro dia me mandaram lá no WhatsApp, olha, tem aqui no banco X, eu vou falar o nome do banco, mas 4 anos de preso, um CDB, que paga 14%. Aí eu abri o site do Tesouro e falei, se você me oferecer 20, eu vou nesse aí que não tem liquidez, senão eu vou no Tesouro, porque o seu spread aí para esse banco aí que eu não conheço. Não é sem risco, tem não importa, eu vou ficar 4 anos preso, com um investimento não tão bom assim, num pré ali, mas enfim. Antes da gente... O Luiz mandou outra pergunta aqui, eu vou ler essa pergunta, ela é muito interessante, que fala de home office, né? Ela fala um pouco das lajes. Então, ele pergunta direcionada para o nosso querido convidado daí. Com a pandemia, muitas empresas viram a oportunidade gigante que se abriu com o home office. E, por outro lado, as lajes corporativas foram prejudicadas, né? Então, Perfeito. Isso de fato aconteceu. Em 2020 realmente foi um ano assim, bastante desafiador para a laje. Não que esse ano não seja, porque também teve aumento da taxa de juros. Enfim, como que você vê isso, né? Eu acabei fazendo um artigo em 2020, tá na internet, depois eu passo também, bem interessante, eu fiz uma reflexão sobre esse negócio do home office, né? Mas como é que você vê isso? Você acha que esse negócio de home office veio para ficar? Vai ter um modelo híbrido? Como é que você está vendo o movimento aqui? Eu acho que vai ter um aumento de pessoas trabalhando em casa. Já estava acontecendo, né, em algum nível. Mas nada no nível de desastre, como alguns profetas aí disseram. Cara, a gente tem que entender o seguinte, metade da população brasileira não tem nem esgoto em casa. Muita gente que trabalha em home office não ganha um salário tão bom. Ele não tem um escritório em casa. Tá? Ele não tem um escritório na casa dele. Ele vai trabalhar com o computador no colo, no sofá da sala. Ou na mesa da cozinha, com as crianças correndo em volta, com a panela de pressão apitando na cozinha, com um aspirador, com a enceradeira. Aí ele acha que está sendo produtivo, porque para ele é ótimo. Mas quem vai medir essa produtividade é o patrão dele. Que num momento de crise, talvez parte dessa produtividade seja trocada ali pela economia de custo desse cara na casa dele, não ocupando um espaço no escritório. Mas as coisas vão voltando ao normal e o cara vai querer que o funcionário entregue. Então, acho que não dá para mandar todo mundo para o home office, não dá para mandar todo mundo para o home office 100% do tempo. Eu acho que boa parte vai voltar. A gente já estava vendo o mercado de lajes recuperando antes da pandemia, os primeiros meses de 2020, a gente estava vendo reajuste positivo em imóveis bem localizados, etc. E a gente o ciclo deu uma atrasada, né, o ciclo imobiliário, com a questão da pandemia. Mas eu acho que o home office vai ser um modelo híbrido, mas mais para o escritório ainda. Altos executivos, provavelmente, conseguirão trabalhar melhor de casa. A massa dos funcionários que estão no escritório, atrás de uma baia ali trabalhando, não irão conseguir. Dificilmente. Foi até a diferença que falar que é o home office e work from home, né? Que aí você trabalha assim, não é bem home office, né? Porque nem todo mundo, né? Ainda mais que esses apartamentos que eles planejaram em São Paulo, que esses flats pequenos e tal, às vezes você mora com 2 pessoas e tal, às vezes vem do interior, né? Porque São Paulo é uma cidade que tem muita gente que vem, sei lá, do Rio de Janeiro, vem de outros estados e, vou pegar um espaço aqui, vou morar aqui perto do trabalho, né? Que quem mora em São Paulo, morar perto do trabalho é a maior qualidade de vida, né? Porque conhecendo o trânsito. Só que aí você é obrigado a ficar em casa. Muita gente procurou. Tem gestor que a gente conhece, que foi para o interior, né? O Felipe, né? O Felipe Ribeiro da Quatá, acabou indo para o interior, né? Conseguiu. Mas realmente não dá, entendeu? Assim, o cara acaba tendo assim, imagina trabalhar no mesmo cômodo, aí você, sua esposa, aí você tem um filho, e aí todo mundo uma gritaria, você fala o dia inteiro no telefone, e a outra tá fazendo a comida, né? Aquela coisa, a produtividade com certeza cai.
não é uma coisa tão óbvia, né? Concordo com você, acho que não vai ser uma catástrofe, né? A gente está vendo isso, né? Muita gente voltando, se programando. Não sei essa nova variante como é que vai ser, mas, né? A gente espera que não aconteça nada demais. Mas é isso, Danilo. Também mandar um abraço ao Valdemar, mandar uma boa noite, André de novo, que eu fiz newspaper também, né? Estão me sacaneando aqui, falando que eu já chamei o Danilo de Diogo, não chamei, eu só chamo o Diogo de Diego, tá? Foi o erro que eu cometi lá, mas tudo bem. Mas enfim, eu vou ficar por aqui, né? Eu queria agradecer e obrigado, Danilo, pela sua participação, né? Esse foi o Radar FIS e obrigado pela audiência e até a próxima, pessoal. Show de bola, que eu agradeço aí, cara. Até a próxima.